Olá, meus amores do oitavo ano, aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando para gravar mais uma videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam em segurança e também se cuidando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato através do nosso portal e também através das nossas conferências no dia e horário mencionado pela nossa instituição de ensino. Vamos à nossa aula de hoje? Hoje nós iremos terminar o nosso capítulo 13, tá? Que demos início ao capítulo 13 na semana passada e hoje nós iremos finalizar esse capítulo 13. Falaremos sobre a guerra no Iraque, tá? Então, esse conteúdo a gente consegue encontrar nas páginas 257 a 266. Então, vamos começar? Então, a gente começa falando, né, sobre a guerra do Iraque. O Iraque, ele acaba ocupando aí uma posição bem estratégica na região, tá? Que é perto do Golfo Pérsico, e isso faz com que seja alvo, né, de muitos países querer estar nessa parte aí, então acaba sendo uma posição estratégica. Além de conter as maiores reservas de petróleo do planeta, tem um canal de acesso do petróleo que acaba dando-se a parte aí do petróleo através do Estreito do Chaut, né? E também esse canal acaba dividindo aí a parte do Irã, tá? E o que acabou ocorrendo? Em 2011, muitas pessoas começaram a sair do Iraque, né, e ir para países vizinhos. Então, começou a ocorrer a fuga dos refugiados, tá? E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre essa ordem internacional bipolar de 1980 e 1988, né? Então o Iraque, ele enfrentou um país vizinho que era o Irã, tá? E aí teve o ditador, né, cuja o nome é o Saddam Hussein, esse senhor aqui, tá? Ele aí contou muito com o apoio dos Estados Unidos, né, a questão política, armamentista, para estar enfrentando aí essas questões do islamismo, tá? E com isso, né, começou a gerar aí uma certa polêmica, um certo conflito. Em 1979, ocorreu aí uma revolução islâmica do Irã, que acabou derrubando o governo monárquico, que era pró os Estados Unidos, né? E aí o que acabou acontecendo? Os Estados Unidos, ele começou a instalar, né, um caráter fundamentalista aí nessa parte. E começou a formar o Estado teocrático, que era governado por líderes religiosos, tá? Então, Saddam, ele visava conquistar a parte territorial, né, a parte da chefia e a parte também do mundo árabe, né? Então, ele queria conquistar aí grande parte, né? E aí, esse conflito acabou resultando em 500 mil mortes e 1 milhão de feridos, tá? E em 1988, essa guerra terminou com o cessar-fogo. E aí foram feitas, né, dois pensamentos. O primeiro, uma nova ordem mundial e o segundo, a ordem internacional bipolar. Essa nova ordem mundial, ela ocorreu através da invasão, né, dos Estados Unidos ao Iraque, que foi o primeiro conflito dessa nova ordem mundial, que teve início em 1961. Então, os Estados Unidos, ele acabou voltando-se contra os seus aliados, porque Saddam Hussein, ele queria dar continuidade, né, ao que ele já tinha encaminhado sozinho, né, ao projeto dele de conquista hegemônica sozinha. Porém, os Estados Unidos, ele também queria isso, né, e aí acabou gerando um conflito entre eles, tá? E o que acabou acontecendo? O líder,
ele acabou alegando que o Kuwait seria uma província iraquiana, né? Então, ele começou, ele dominou o Kuwait, né? E disse que seria de província iraquiana, tá? Que acabou aí invadindo, né, o território para que pudesse anexá-lo, né? E aí começou a gerar esse conflito. A ONU, né, por fim, autorizou meios para liberar, né, o país. Então, houve a questão das forças militares que acabaram sendo conduzidas pelos Estados Unidos, né, e com o apoio aí das tropas inglesas para tentar invadir o Kuwait e a parte do sul do Iraque, tá? E aí, o que acabou acontecendo? Iraque acabou bombardeando Israel e a Arábia Saudita. No fim de tudo, quando chegou em fevereiro, o Saddam, ele anunciou a desocupação do Kuwait, ou seja, ele não quis mais ficar lá no Kuwait. E com isso gerou 6 semanas de conflitos que morreram 100 iraquianos e 126 membros, tá? Outra parte, que é a parte da Ordem Internacional Bipolar, ela ocorreu em março de 2003, onde o Iraque ele acabou sendo invadido por tropas anglo-americanas, né, que acabou gerando também alguns outros conflitos. Inclusive, acabou dando continuidade à parte da Guerra do Golfo, né, que foi essa guerra aí entre Estados Unidos, né, Iraque, que eles queriam o quê? Invadir o Kuwait, né? E aí o Kuwait acabou sendo um país que apoiava as ofensivas, né? Então ele fechou fronteiras, e os refugiados iraquianos acabou permitindo que os Estados Unidos utilizassem aí parte do seu território para que pudesse ter, na verdade, né, como o Kuwait estava sendo apoiado pelos Estados Unidos, né, e ele apoiava as ideologias dos Estados Unidos, ele acabou conduzindo aí os Estados Unidos a ter o ataque contra o Iraque, tá? E aí acabou gerando uma guerra bem diferente, né? Porque eles foram invadir o Iraque, os Estados Unidos tentou recuperar essa modalidade de guerra, né? Essa guerra de prevenção, que se preocupava com a segurança, né? De atacar os países e destruir a parte do seu ditador, né? Então teve essa ação preventiva para controlar a situação do inimigo. Ele acabou adotando algumas estratégias de segurança dos Estados Unidos no ano de 2002, tá? E esses ataques ao Iraque foi uma ação preventiva para tentar recuperar a ordem internacional. E quem estava no governo, né, durante esses ataques foi o presidente Bush, né, pelo qual ele começou a agir aí em conjunto com todos os outros países, né, para que houvesse essa guerra e essa guerra fosse bem rentável a eles. E aí acabou gerando 2 diretrizes básicas que os Estados Unidos teve contra o Iraque, né? A primeira diretriz foi a diretriz geopolítica, né, que ele tentava mudar aí a parte do ordenamento regional, tentando derrubar a parte do regime que era mais hostil, né, que foi instalado, né, pelo governo favorável aos interesses dos Estados Unidos, né? Então, depois do 11 de setembro, eles conquistaram alguns aliados, né, que foram marcados, né, por esse foco de tensão aí. Então, a guerra acabou consolidando a supremacia militar dos Estados Unidos, tá? E outra parte é a diretriz econômica, que é um caso mais específico contra o Iraque, né? Porque eles tinham que encontrar um jogo de interesse entre a parte das indústrias petrolíferas dos Estados Unidos, né, e a parte do governo para facilitar esse acordo aí com a exploração, com a comercialização do petróleo e a parte dos seus derivados, né? Então eles tinham que diminuir essa dependência aí entre os Estados Unidos e a parte da relação da Arábia Saudita, porque acaba sendo um dos maiores produtores mundiais.
mundiais, tá? Então, eles tinham a diretriz geopolítica e a diretriz também econômica. Claro, existiu também a parte do unilateralismo, né? Que foi onde apenas o Reino Unido e o governo, né, a maioria da população, elas apoiavam os Estados Unidos na guerra contra o Iraque. Então, outros países como Espanha, Itália, Austrália, Japão, e os Estados Unidos, né, eles acabaram aí sendo apoiados pelo governo, porém o povo não apoiava. Esses países apoiavam, mas o povo não apoiava. Já a Alemanha e a França, nem o governo, né, tanto o governo quanto a parte da população, eles questionavam essa atitude radical, né, do unilateralismo, e aí não apoiaram aí os Estados Unidos. Já a China e a Rússia também opuseram-se contra a guerra, tá? Então acabou ocorrendo uma força, né, de colisão aí entre eles, que os Estados Unidos, né, acabou indo contra o Iraque praticamente sozinho, né, em caráter de guerra antiterrorismo, que acabava aí assumindo aí uma função totalmente unibipolar, tá, entre eles. E aí ocorreu a reconstrução do Iraque. 20 dias, né, essas forças anglo-americanas, elas conseguiram controlar Bagdá, né, que é a capital, né, do Iraque, sem nenhuma resistência com isso. Então, houve o fim do governo de Saddam Hussein, que durou 24 anos no poder. Em 2003, ele foi capturado e 3 anos depois ele acabou sendo condenado à morte, tá? Então, foi uma longa batalha aí para tentar ver essa questão da pacificação, essa ação de segurança aí, de bombas, de sequestro. Então foi uma longa batalha. O Iraque teve seu estado plurinacional, né? Ou seja, ele tinha 2 grupos islâmicos, os sunitas e os xiitas, que acabavam sendo de etnias árabes, né? E aí, o Saddam, ele tinha o partido deles sunita, né? E acabou gerando a morte, né, e confrontos de algumas forças sunitas, né, e mortes civis também, grupos terroristas islâmicos que estavam ligados à Al-Qaeda, tiveram a questão das armas químicas, biológicas, nucleares também, tá? E em 2005 e 2010 houveram-se as eleições legislativas, onde você teve uma indicação do primeiro-ministro em 2006 e a pacificação. A democratização, né, do Iraque, ela só foi ocorrer quando os governos conseguiram se reintegrar aí entre as etnias, tá? Então, o maior desafio dos Estados Unidos era a segurança da população, né, a segurança dos refugiados daquele país, e também construir uma sociedade que fosse de fundamento democrático e bem participativa, tá? Então, eles tinham aí essa infraestrutura, queria ver a questão da infraestrutura, do petróleo, então eles começaram a se reorganizar com relação a isso, tá? E o balanço final, né, da guerra, onde achavam que no ano de 2000, né, revelava que só os Estados Unidos seria alvo de terrorismo. Porém, em 2004, a Europa sofreu ataques, em 2005 houve o ataque de Londres, né, também, e com isso, o objetivo dos Estados Unidos era impedir as ameaças, né, do próprio país, tá? E dar uma qualificação melhor ao poder, né, e diminuir essas questões das guerras, tá? Gente, espero ter ajudado vocês nessa videoaula de hoje. Bons estudos, boa semana e até a próxima.